Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Adriana Pinheiro falando, psicóloga, idealizadora aqui do projeto Papo de Psis. Hoje a gente vai estar dando continuidade aí à nossa sequência de lives desse mês de fevereiro. A propósito, a de hoje é a última do mês de fevereiro. E Rubens, né, o nosso convidado, ele já chegou por aqui, né? Eu já vou estar adicionando ele aqui. Eu vou colocar aqui, fixa aqui no comentário, né, o tema da nossa live de hoje e vamos só aguardar ele entrar. Deixa Oi, eu virar Rubens. minha câmera. Peraí. Deixa eu virar a câmera aqui. Agora. Pronto. Agora. Boa Boa tarde. tarde. Oh, que novela para chegar nisso. Mas conseguimos, né? Dentre todos os contratempos, conseguimos, né? Estamos aqui agora, né? Eu já queria, desde já, agradecer a sua disponibilidade por estar aqui conosco, né? Batendo um papo aí sobre essa temática, né? Se atrelando ao carnaval, como a gente tinha conversado, né? E aí, eu já queria até passar a palavra para você, né? Para que a gente possa estar dando início, e aí a gente vai, né? Batendo um papo. Bom, obrigado pelo convite. Eu fico honrado de estar participando com vocês de novo, né? Tá voltando para o Papo do Cis de novo. É, e a gente vai falar de carnaval, né? Mas a gente tem que falar do que acontece depois do carnaval, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Quer dizer, a gente vai tentar falar um pouquinho o que é o carnaval, o que é a depressão e o que acontece depois. Quando eu vivo o carnaval, e por que viver o carnaval produz a depressão? Quer dizer, que coisa maluca é essa? Né? Se eu vivi todas as minhas alegrias, vivi todas as minhas festas, por que eu ficaria deprimido? Esse é a temática geral do que a gente vai trabalhar aqui. E como é que a gente resolve essa questão também, né? Como é que se trabalha essa questão? Porque existe um folclore muito grande a respeito do que seja a depressão pós-carnaval, né? Na verdade, isso não existe como ciência, tá? Isso não existe nenhuma definição científica a respeito de depressão por causa do carnaval. Não tem isso. Isso é uma cultura popular. É como a gente fazia antigamente, quando a gente ficava com raiva de alguém e achava que se alguém era muito estável, a gente, esse bicho é um bipolar, né? A gente xingava de bipolar, né? A gente xingava de histérico, a gente xingava, né? E para nós psicólogos esse processo é completamente distorcido, porque uma pessoa bipolar sofre pra caramba. Quer dizer, o sofrimento de uma pessoa com bipolaridade não é motivo de chacota. Não pode ser motivo de chacota. Isso é uma coisa importantíssima para a gente olhar. E por que essa depressão se instala após o carnaval? E se instala em quem tem, efetivamente, a tendência à depressão. Tá? Eu estou recebendo um monte de mensagem aqui, porque eu pedi um material. Eu pedi um material. Na verdade, é um livro antigo, é um livro bem antigo, né, de 1980, por aí, de um amigo carioca, que ele fala da depressão do carnaval a partir de uma poesia que ele faz a respeito do desfile de uma escola de samba. Como começa a escola de samba, né, como ela se concebe, como ela se prepara para o desfile, como ela atinge a glória com o desfile e o que acontece no final do desfile. Alguns são premiados e alguns não são. É uma Isso. poesia lindíssima que ele fez. Então, eu estava procurando meus amigos para poder me mandar a cópia do livro, porque eu perdi meu livro. Né? Eu comprei esse livro há 200 anos, emprestei para alguém e nunca mais ele voltou. Então, aí como eu conheço um monte de gente que conhece o próprio autor, né? Eu pedi para o próprio autor, mas ele também não tem nenhum exemplar. Pense, ele Eita. também não tem nenhum exemplar, vendeu tudo. Então, ele também não ficou com nenhum.
Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, olha, só tem na biblioteca da escola lá, mas eu não estou na escola, né? Ah, tá bom, então tudo bem. Aí, aí eu estou esperando que algumas pessoas... Então tem um monte de colega do Brasil inteiro que está me mandando mensagem assim, olha, eu achei o livro, olha, qual é a poesia que você quer, não sei o quê. Mas Mas achou, né? Tá vendo? achei, achei. É, veja, eu sou psicodramatista desde 1980, tá? 78, não, 76, 76. Então, eu conheço os psicodramatistas desde a hora que o psicodrama estava engatinhando no Brasil. Né? Então, é uma experiência antiga já. E, nesse sentido, é importante ver, por exemplo, como é que o psicodrama entende a dinâmica da depressão e o carnaval. Tá? Lembra que psicodrama é baseado na teoria de papéis. Todas as pessoas têm um eu principal e têm os papéis. Tá? O que a gente entra em contato, quando eu entro em contato com você, quando eu falo com você, eu entro em contato com os seus papéis. Tá? À medida que a gente vai tendo um grau de intimidade muito mais profundo, a gente vai tendo acesso ao eu privado do indivíduo. Mas praticamente não é relacional. Não é relacional. É um contato de encontro de dois eus, de dois inconscientes, vamos imaginar assim. Tá? Então, basicamente, o psicodrama fala das relações entre os papéis. E que nós fazemos o que com os papéis? Né? Papéis vêm do teatro. Né? A gente representa. A gente tem um script, a gente tem um enredo, a gente tem um papel para desempenhar, quer dizer, o papel de policial é de um jeito, o papel de pai é de outro, o papel de mãe é de outro, o papel de mulher é de outro. E hoje, isso. E o que o Moreno fala, que é diferente do teatro, é exatamente isso. Ele diz, existe um autor, um diretor e um ator. Ele quer, com o psicodrama, juntar essas três figuras. Você é diretor, você é autor e você é o ator dessa cena. Isto é exercer três papéis num só. Tá? Mulher entende disso com muita facilidade. E mulher faz isso o tempo inteiro. Né? Mulher se relaciona com um homem, ela é mãe, filha, mulher, amante, parceira, tudo ao mesmo tempo. E 90% das vezes o homem não sabe com qual ele está falando. Né? Isso é uma dificuldade grande. Então, quando a gente vê o que é o carnaval é a possibilidade de eu jogar papéis que eu normalmente não jogo, que habitualmente eu não faço. Ah, não, socialmente eu não vou me vestir dessa maneira, né? Não vou vestir uma saia, não vou me vestir de mulher para participar de uma reunião empresarial, né? Eu não vou fazer isso, percebe? Mas no carnaval pode. No carnaval pode e é esperado que você faça isso. Se você não fizer, você acaba destoando do movimento grupal. Agora, por que as pessoas precisam tanto de jogar esse papel? Por que é tão fantástico fazer isso durante 4 dias, se a gente pode fazer isso o ano inteiro? Por que a gente espera uma autorização social para eu desempenhar o papel que quiser? O que está sendo quebrado, claro. Né? Hoje você vê, por exemplo, Pablo Vittar, você vê Anitta, são personagens. O que a gente conhece de Pablo Vittar, né, é um personagem. A gente não conhece a pessoa dele ou dela, né? Como ele gosta de ser chamado. Ele é Pablo e prefere ser chamado de ela. Ele já faz o personagem. Ele vive quase que o público em geral só tem contato com o avatar dele.
E isso, no carnaval, é permitido que você faça isso. Percebe? Isso é permitido, isso é esperado. Na vida real, quando você faz isso, você vai confrontar relações pessoais, relações sociais, normas sociais. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. As regras sociais não são para ser questionadas. As regras sociais são feitas para serem cumpridas. Não é? Se você não cumprir, você tem punição. E isto é basicamente o jogo dos personagens. Quer dizer, o indivíduo joga uma fantasia, ele veste uma fantasia e se transforma naquilo que a imaginação dele permite, e normalmente essa imaginação é fruto do inconsciente, e ela vem, naturalmente, ela se apropria dessa dinâmica da personalidade, e o indivíduo se relaciona com as pessoas. Por que vem a depressão? Por que vem a tristeza? Né? Não é a depressão. Por que vem a tristeza pós-carnaval? Porque dá a sensação de que, na fantasia, sempre é exagerada. Fantasia é sempre exagerada. Se eu disser a você que eu estou doente, você pensa que eu estou com câncer morrendo. Né? Ah, eu estou doente. Putz, grilo, é câncer. A gente já fica apavorado. Se eu disser a você que eu ganhei na loteria, você pensa que eu fiquei milionário. Percebe? Ou seja, a fantasia sempre exagera. Então, tudo que a gente vive no carnaval é exagero. É tudo baseado numa extrapolação fora dos nossos parâmetros. Quando a gente volta para a realidade, é como se a gente tivesse assim, acabou o doce. E é a sensação de frustração que vem aí, que vem nesse sentido. Essa é a dificuldade. Então, nesse sentido, é importante a gente olhar isso. E lembra, originariamente, a palavra carnaval, você sabe qual é a origem? É louquíssima. É retirar a carne. Ou seja, é ficar na sua essência. Uhum. Literalmente. Literalmente. Percebe? É latim essa palavra. Quer dizer, carnes, como é que é o nome aqui que o cara fala? É carnes levale, que é a origem da palavra carnaval. E como é que ela apareceu? Ela apareceu basicamente nessa coisa. Apareceu exatamente nessa configuração. Existe uma repressão social extremamente severa, existem regras sociais cada vez mais rígidas e que, em determinados momentos, para que não haja uma revolução, para que não haja uma contraposição popular, se instituiu, a partir da igreja, que essa festa é uma festa da igreja, tá? É uma festa. A priori, ela parece que não é da igreja, né? Que ela é uma festa pagã. Ela se tornou pagã, mas ela é exatamente o momento de se preparar para a quaresma, né? Para se preparar para o funeral, para o sofrimento da perda de Cristo. Então, a carnaval é isto, ele vem dessa origem. Mas, socialmente, como é que a gente contém as massas? Como é que se contém as massas? Por exemplo, um governo toma uma determinada posição e o povo é contra esta posição e, óbvio, ele vai se organizar e vai lutar contra. Ele vai fazer força contra. Como é que eles fazem para que essa revolução não aconteça? É simples. É só dividir a população. É só dar benefício para um, benefício para outro, benefício para outro, e vai enfraquecendo o movimento coletivo. E aí o carnaval é a maior concentração de benesses sociais. Por quê? Você vai ser aceito como você é. Você é a pessoa mais fantástica do mundo. E é isso que a gente quer? E aí, lógico, depois de 4 dias, 5 dias, ou 10 dias, como querem os baianos ou como querem os cariocas,
ou como querem os pernambucanos também, né? O gosto não se consolida, não vira realidade. Não vira realidade. Só vira fantasia. E ela se esvai na poeira, né? Porque não funciona nada. Não funciona. A gente não consegue fazer a coisa andar. É nesse sentido que a gente tem uma certa tristeza de carnaval. Que a gente faz. A gente fantasia que vai realizar um monte de coisas e acaba não fazendo porcaria nenhuma, né? E é interessante, Rubens, isso que você trouxe. E a penúltima live, não, minto eu, a primeira live que a gente fez desse mês de fevereiro, antes até de eu, né, lhe convidar, que eu comentei com o Renato, ó, vamos trazer algum tema com foco assim no carnaval, uma perspectiva assim bem reflexiva sobre a temática, né, como você falou, que tem essa questão da construção social em cima disso, né, que é algo bacana para a gente trazer para as pessoas. E aí eu disse, Renata, o tema da live da gente vai ser a música de Moacir Franco. Aí, Renata, a música de Moacir Franco, aí eu disse a ela, se é aquela que ele fala, a nossa vida é um carnaval, a gente brinca escondendo a dor. Aí, na hora, eu disse, vai ser essa. Eu disse, vamos focar no carnaval, que a gente consegue trazer essa coisa da máscara da felicidade, né? Que máscara é essa? Essa construção social que se tem em cima disso, né? E aí teve um autor que eu não me recordo o nome dele, numa citação, que ele até traz muito essa questão de que o homem, né, o ser humano, ele evita a dor porque ele busca pelo prazer. Então, ele vai fazer um movimento, né, de tá não se confrontando com algo que é seu, aquela coisa da dor, de eu sentir aquilo que é meu. Não é à toa que, na psicanálise, né, Freud diz que o que a gente reprime vira um sintoma. Então, toda aquela dor que eu Freud tô... está errado, tá? Freud está errado. Então, toda Não é, aquela... não é a repressão que faz o sintoma, tá? Não é a repressão. A repressão faz eu perceber o sintoma. O sintoma já estava lá. Ela é um gatilho, na É um verdade, né? gatilho, E gatilho. A repressão é então, é um sempre um gatilho. gatilho. Ela aciona um gatilho. Mas aí ele traz muito nessa perspectiva, né? De fato, desse gatilho que vai ter a partir disso. Só que eu não falo, né? Eu fico calada. Eu vou ficar calada na minha. Né? Eu não vou trazer isso para ninguém. Né? À toa que quando a gente pergunta para as pessoas, tu tá bem? Tô, mas é aquele tô tão xoxo, Eu tenho um né? amigo que tem uma perspectiva de vida bastante depressiva, tá? Ele tem uma história depressiva. Ele é depressivo, tá? Ele tem um quadro de depressão séria. E ele, quando você perguntava assim, aí, tudo bem? Ele dizia, eu estou melhor que o pior que eu. Percebe o teor da depressão dele? É gigantesco, porque ele baseia o caminhar dele pelo outro. Então, bom, tem sempre alguém pior que eu. E tem sempre alguém melhor que eu. Nada absurdo. Entende? O difícil vai ser encontrar alguém como eu, né? Entende? Isso é que não vai encontrar mesmo, né? Isso. Não tem como. Então, nesse sentido, essa coisa do carnaval faz muito esse contraponto, serve de contraponto. Agora, festa de Ano Novo para quem comemora Ano Novo, Dia dos Namorados para quem comemora Dia dos Namorados, como é? Valentine's Day nos Estados Unidos, é bombas, é impressionante, mobiliza. Sabe quantas caixas de chocolate são vendidas no dia de Valentine's Day? São mais de 60 milhões de caixas de chocolate, porque todo mundo presenteia no dia de Valentine's Day, Dia dos Namorados. Você percebe? Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos também é uma coisa assim. São mais de 3 milhões de perus que são assassinados no dia de Ação de Graças, porque todo mundo come peru. Ou seja, não é meio fantástico
essa festa não é meio hipócrita? Não é o dia das bruxas, não é um dia de carnaval parecido com o dia de carnaval, que você vai se fantasiar de monstro e vai tocar na casa das pessoas e as pessoas vão, beleza, é isso aí. Lógico que todo esse processo serve como estrutura social de controle, tá, para a compulsão social, para controlar a compulsão social. Nós criamos assim. O ser humano criou a sociedade desse jeito. Tá? Se a gente olhar hoje o conceito de família, a gente vai ver que o conceito de família margarina, que a gente está acostumado, que é a família bonitinha, papai, mamãe, filhinhos e tudo certinho, e tudo bonitinho, vai para a escola, papai vai trabalhar, não sei o quê. Todas essas configurações, elas se perdem. Elas se perdem. E tudo isso está acontecendo hoje, quando a gente começa o reconhecimento de que nós fomos escravagistas, de que nós escravizamos as pessoas. O conceito claro de que a gente é racista, percebe? O conceito claro de que a gente é machista. A gente é tão machista que diz que Deus é homem. Quem disse? Na religião cristã é homem, né? É definido assim. Mas nas religiões orientais, tem Deus a mulher, tem Deus homem, tem de toda a espécie. Tem Deus menino, né? Buda, por exemplo, é um menino. É um menino. Você percebe? Então, quando a gente olha para essas coisas, quer dizer, quando a gente olha nessas dimensões e começa a olhar o que é o carnaval como expressão de liberdade, é exatamente o contrário. É explosão de frustrações para conter a nossa falta de liberdade. Nós não temos liberdade. Nós não temos nem consciência da falta de liberdade. Essa é que é a grande drama, né? Esse aqui é o grande drama. Nós não temos nem consciência de que a nossa liberdade é falsa, que a nossa liberdade é restritiva. Nós somos livres até onde o poder instituído permite. E é verdade? Está errado. Tem um monte de coisas que está errado. As mulheres estão batendo de frente com esse conceito, os negros estão batendo de frente com esse contexto. Percebe? Quer dizer, de repente, as escolas de samba do Rio de Janeiro resolveram eleger os quilombolas Lampião, tá certo? Lampião, pô, que é um dos ícones da história mais polêmicos da história brasileira. Metade da população acha que ele é bandido, metade acha que ele é herói. Ninguém sabe. E aí cada um aqui por si, né? E aí nós elogiamos o negro, elogiamos a mulher e elogiamos os transgêneros. Poxa, eu participo de um grupo interessantíssimo. Só tem homens. Só homens. É um grupo multiterapêutico, né? Quer dizer, é um grupo aberto de terapia e tem 214 pessoas, 214 homens. Tá? Nós estamos tentando discutir qual é o papel do homem diante dessa mulher moderna. Imagina que loucura que é isso? 200 e poucos homens discutindo isso. E você vê lá os homens se fazendo de vítimas. Eu dei tudo a ela e ela me traiu. Meu amigo, como é que você tratava ela? Bicho, eu tratava como uma mulher merece ser tratada. Eu falei, como uma mulher merece ser tratada? Aí ele, rapaz, eu tenho as minhas atribuições, ela tem as dela. Eu faço as coisas na rua, ela faz as coisas em casa. Não, e ela quer que eu chegue em casa e ainda faça outras coisas. Eu falei, bicho, a mulher fez isso a vida inteira, porra.
que é que você não pode dividir? Você percebe? Ou seja, a gente está tentando, eu estou tentando trabalhar com esse pessoal, na verdade eu não estou como psicólogo nesse grupo, não, tá? Eles nem sabem que eu sou psicólogo, tá? Eu participo como homem. E aí eu coloco as minhas questões. Porra, olha, o negócio é assim, bicho, é uma confusão do caramba. Quem foi eu sou um pai meio fora da casinha, porque a primeira consulta ao ginecologista que minha filha fez, com 13 anos de idade, fui eu que levei. E a ginecologista não queria deixar eu entrar. E eu dizia, minha senhora, a senhora vai fazer uma consulta com uma menina de 13 anos sozinha? A senhora é maluca? Não, mas nunca vem o pai. Eu falei, eu sei que nunca vem. Mas ela é minha filha. E ela precisa dessa consulta. E eu sou o responsável por ela. Ela queria fazer o exame físico e toda atrapalhada, com vergonha. Falei, minha filha não tem vergonha de tirar a calcinha na minha frente, não, minha senhora. Eu deixo ela pelada desde que ela nasceu. Pode ficar tranquila. Ela é minha filha. Você percebe? Isso é uma mulher que não sabia como lidar com um homem que assume o papel de pai. Então, é claro que a gente, quando olha esse tipo de coisa, pense no tipo de fantasia que eu poderia botar no canal. Eu só vejo a fantasia de palhaço. Porque eu me sinto um palhaço nessa história. Você percebe? Eu me sinto um palhaço, porque eu converso com homens e os homens querem falar das aventuras sexuais, eles querem falar das conquistas, e eu não consigo conversar sobre isso, porque isso não é um assunto que me interessa. Não me interessa isso. Me interessam as relações. Quem são as pessoas, por que elas estão aqui, o que elas vão fazer, quais são os projetos, o que nós vamos fazer na vida. Então, lógico, eu não faço parte do grupo masculino. Percebe? Então, óbvio, os homens acham que eu sou gay. Entende? Disso, né? Por conta desse discurso, né? Claro, claro. Porra, bicho, você vai deixar passar uma gatinha dessa? Eu falei, meu amigo, ela é o que ela quer ser, o que ela pode ser. Eu não tenho o direito de invadir nada dela. Ela pode ser o que ela quiser. Eu tenho que lidar com as minhas dificuldades. Não, olha, se ela me atrai e me deixa louco, ótimo. Então eu vou lá e converso com ela para ver se essa atração é recíproca. Se for recíproca, a gente conversa. Se não for, eu tenho que engolir essa ânsia e ficar com ela, pô. É problema meu. Me vire. Você percebe? Então, lógico, eu não pertenço ao grupo masculino. Aí eu vou para o grupo das mulheres e muitas vezes eu falo como uma mulher mesmo, né? Porque, por exemplo, eu conheço todas as qualidades de absorvente. Tá? Eu sei o que é um absorvente. Eu sei quando ele é eficiente e quando ele não é. E não é por ter estudado em livro, não. É porque minha filha menstruava, minha mulher menstruava e elas precisavam que eu comprasse o absorvente para elas. Porra, qual é o absorvente que eu vou comprar? Eu vou comprar qualquer um? Não, eu tenho que saber que porra eu vou fazer. Eu quero dar para ela o melhor que eu puder. Então eu fui estudar, fui ver como é que era, bicho, como é que é o fluxo menstrual da mulher. Ou como é isso? Nossa, que negócio estranho, bicho. Olha que coisa. Olha o que acontece com a mulher, a gente não sabia. Mas eu também tenho uma perspectiva, que as mulheres também não sabem como os homens funcionam. Porque os homens também não têm consciência de como eles funcionam. Então, quando você vai para colocar o que é fantasia e o que é realidade no carnaval, você vai bater nessa loucura. O que é que eu realmente sei sobre as mulheres e o que é que eu consigo dizer sobre mim para as mulheres? O que é que eu quero das mulheres e o que as mulheres querem de mim? Você percebe? E essa é uma relação extremamente difícil. Eu leio praticamente todas as feministas, tá? Eu adoro ler mulher feminista. Só que eu gosto também
que criticam o feminismo, feito Camille Paglia. Você percebe? Camille Paglia é uma feminista que diz que grande parte do feminismo é chororô. Ela leva cacete de todo lado, porque ela fala isso, tá? Porque ela tem coragem de declarar essa frase. Mas nesse contexto, bom, quem é a mulher? Quem é o homem? Quem são as pessoas realmente e quem são os avatares que a gente usa no carnaval? A gente usa avatar no carnaval ou a gente usa avatar a vida inteira e no carnaval a gente se abre mão deles? Isso. Eu acho que é muito mais essa configuração. A minha sensação é sempre de que no carnaval eu consigo soltar. Tem uma música que é antiga pra caramba. Assim, custei a compreender que fantasia é um troço que o cara tira no carnaval. Você percebe? Essa é uma frase. É como se no carnaval ele, de fato, vivenciasse quem realmente ele é, né? E se permitisse ser quem ele é. Né? Já que ele passa a vida toda usando uma máscara que não condiz com quem ele é, né? Por ser aceito, para agradar alguém, enfim, por alguma perspectiva que é dele, né? Que é dele, mas aí ele usa essa máscara e quando chega no carnaval é aquele momento que ele, ufa, agora eu vou me permitir ser quem realmente eu sou, né? São poucos dias, mas para ele, né? A intensidade é o máximo, né? No topo. Isso, né? É como se fosse uma excitação, de fato, ali. Eu estou me permitindo, nesses dias, ser quem eu sou, né? Com minhas dores, com meus defeitos, com minhas angústias, mas eu estou sendo eu ali, ponto. E tem um detalhe que é importante. É quem eu gostaria de ser. Mais isso do que eu realmente sou. Porque para eu saber quem eu sou, tem uma reca de um profissionalzinho chato pra caramba, tá? Que cobra uma grana para fazer o cara descobrir quem ele é, né? Que é o psicólogo. A gente é formado para ajudar as pessoas a saberem quem são. Né? E 90% das vezes, a minha experiência com quase 45 anos de psicólogo, é que eu me descubro muito mais na terapia do que o meu cliente. Eu precisei passar para começar efetivamente uma psicoterapia, desde jovem, para começar mesmo uma terapia, que eu achei que eu estava fazendo terapia, eu passei por 8 psicoterapeutas. 8 psicoterapeutas que eu olhava e falava, bicho, não está rolando, isso aqui não vai rolar, esse troço aqui é fantasia, não é. E eu tinha um medo muito grande, porque como eu já fazia teatro antes da faculdade, tá? Eu fazia teatro profissional. Depois eu abandonei porque era um teatro de esquerda, então era um problema, porque a gente era perseguido pra cacete, né? A gente não tinha muito como ser ator, né? No Brasil ditadura, era muito difícil isso, então eu acabei abandonando um pouco a área do teatro e entrei na psicologia. Só que no meio do curso eu descobri psicodrama, que aí junta psicologia com teatro. Aí é uma confusão. Aí eu falei, olha, é por aqui mesmo. E aí eu me encontrei na terapeuta. E aí eu encontrei a terapeuta com quem eu consegui crescer. Na verdade, eu consegui fazer coisas que eu jamais imaginei que eu faria. Só para você imaginar. Falando um pouco da minha história, tá? Eu tinha, no tempo da adolescência, eu tinha uma impressão, uma sensação de vida de que eu só viveria até 27 anos. Não me pergunte por quê, eu não tenho a menor ideia disso. Eu falei isso para todos os psicoterapeutas que eu tinha, e alguns me trataram como ideação suicida, outros achavam que
que era uma mera fantasia de adolescente. Ninguém deu muita bola. E ela falou assim, olha, mas isso não importa, isso não importa. E Jung também tinha um número cabalístico na vida dele, né? E ele passou a vida inteira com aquele número e só foi descobrir o sentido do número quando ele tinha 60 anos. Então, pronto. Nós vamos esperar você ter 60 anos para descobrir por que, como você imaginava com 15 anos, que você morreria com 27. Tá? Acontece que nessa trajetória de liberação desse processo, fui me descobrindo. Tá? E realmente, eu morri com 27. Mas eu nasci com 27 também. Porque foi o momento em que eu casei. Percebe? Eu deixei uma vida para começar outra. Você percebe? Isso é histórico na minha vida. Isso é histórico mesmo. Tá? E é curioso, porque a minha vida pregressa com a minha família é uma vida de abandono, uma vida de rejeição, uma vida de extrema negação. Só para você imaginar, minha mãe tinha um pensamento comigo uma fala a meu respeito. Eu sou o quinto filho de uma geração de 6, né? E minha mãe dizia assim, não, esse menino, ele é burro, preguiçoso e vagabundo. Essa era a avaliação que minha mãe fazia de mim. Isso com 7 anos, né? 8 anos. Então, mãe falando isso, é verdade, né, bicho? Uma mãe que afirma uma coisa dessa, a criança acredita. Mãe é a verdade. E eu passei anos tentando não ser nem burro, nem vagabundo, nem preguiçoso. Tá? Até minha terapeuta conseguir reorganizar esse pacote. Quando reorganizou, bicho, eu terminei a terapia com ela quando eu me casei. Eu falei, olha, acabou minha terapia. Com você, a minha terapia acabou. Eu faço terapia até hoje, mas aquele pacote estava terminado. Eu não precisava mais fazer de conta que eu era outra pessoa. Eu agora era eu. Era essa a sensação que eu tinha. Que era a sensação, por exemplo, e curiosamente, eu só passei a brincar carnaval depois dos 27, depois de casar. Antes dos 27, eu não conseguia brincar carnaval. Eu tinha medo. Eu tinha medo de que eu fizesse como Fernando Pessoa, né? Vestia a máscara e quando eu quis tirar, ela estava pegada à cara. Então eu tinha medo de botar uma fantasia e me perder nela. Você percebe? Isso é o medo da doença mental, tá? Isso é o medo da doença mental. Eu sempre tive medo de ser louco. Eu não sou louco. Eu não sou louco. Mas era um medo incrível, porque tinha hora que eu tinha umas ideias completamente desconectadas. Putz, grilo, isso é loucura. Isso é loucura. E isto fazia muito sentido no carnaval. Hoje, eu posso brincar no carnaval. Eu consigo brincar, mas eu não me fantasio ainda, não. Eu não consigo ainda me fantasiar. Eu ainda vou para o carnaval, eu brinco com todo mundo, eu faço a brincadeira toda, mas, por exemplo, eu não agarro ninguém, eu não pego ninguém, eu não beijo ninguém, eu não faço nada. Eu brinco sozinho no carnaval. Eu vou atrás do bloco de maracatu, feito maluco, denso que só um cipózinho jogado lá no meio, um mico de circo brincando lá no meio. E saio, quando eu começo a ser visto, eu saio. Eu vou dançar frevo, eu danço frevo, eu brinco, né? Brinco, frevo, eu não danço frevo coisa nenhuma, mas eu me jogo nas coisas e vou jogando brinco para cima e para baixo e tal. De repente alguém percebe que o maluco lá está dançando, olha, ele está se divertindo, pô, todo mundo fica olhando. Quando todo mundo olha, eu saio andando, vou tomar minha cerveja. Percebe? Quer dizer, é um momento importante enquanto eu estou na massa, disfarçado. Mas quando eu sou identificado, eu me assusto. Eu ainda me assusto. E isso é uma coisa do carnaval. Você percebe? Isso é incrível, porque é esse o espírito de carnaval que faz com que a gente se fique deprimido. Pô,
eu posso ser tanta coisa e não consigo ser na vida real. Por que eu não consigo ser na vida real? E a minha posição é sempre o seguinte: se eu permitir, meu medo, se eu me permitir entrar na fantasia, eu corro o risco de não voltar nunca mais. Entende? Por que eu não uso droga? Por que eu não uso droga? Basicamente pelo mesmo motivo. Eu falei, bicho, se eu pegar uma porra dessa e não conseguir voltar, que diabo de vida vai ficar a minha? Quero não. E acredite, quando eu era jovem, eu morava sozinho com mais 3 amigos, eram 4 rapazes da faculdade, e a gente morou junto, e em casa tinha um vidro de 5 litros de maconha lá, disponível para quem quisesse fumar. Todo mundo fumava, todo mundo... Eu não tocava naquele negócio. Não era por medo, não. Era assim, olha, não é para mim. Esse processo aí não é para mim. Eu quero fazer esse caminho, eu quero me descobrir, mas eu não preciso usar nenhum artifício. Eu quero usar o que eu tenho naturalmente. Eu não quero usar um aditivo. E essa é a grande diferença. Porque, por exemplo, é lógico, é claro que isso não é gratuito. Eu tenho um pai e mãe alcoólatras. Então, é claro que eu tenho medo do vício. Isso está no sangue, né, Jacaré? Isso está isso está no meu DNA. Se eu vacilar, eu caio. Então, eu não vacilo. Eu tomo um cuidado da bexiga para fazer isso. Eu não, olha, não, eu limito a quantidade de cerveja. Olha, hoje eu posso ficar bêbado, então eu vou ficar bêbado. Pronto. Aí eu posso beber mais. Mas eu não bebo, eu estou com vontade de beber. Não é. Eu nunca faço assim. Eu não consigo fazer assim. Você percebe? Ou seja, o carnaval é muito bonito para mim, mas a realidade para mim é muito mais sólida. Eu tenho medo miserável dessa fantasia. Você percebe? Essa fantasia para mim é assustadora. Bicho, será que o que eu vou virar lá na frente? Quero não. E tanto é que eu sou casado há 44 anos, né? Eu sou casado há 44 anos com a mesma mulher. Entendeu? Por que eu sou casado há 44 anos? Primeiro, porque eu gosto dela e ela gosta de mim. Mas, em segundo lugar, porque eu não saberia o que fazer se acabasse esse casamento. Entende? Eu fico com medo do que vem depois. Eu acho que passa um pouco por aí. Como é que está o nosso tempo? Deixa eu ver. Dá para a gente 10 minutinhos para a gente finalizar, né? A gente faz um... e teve uma coisa, né, que você falou, você foi logo no comecinho, porque na semana passada eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui, né? Até para saber, sabe, o sentido pessoal, né? Com relação a... Que esse mês assim, foi bem bacana, porque a gente conseguiu, de fato, né, ofertar reflexões, questionamentos que se atrelasse a isso, a questão do carnaval, essa visão, né, essa construção social, como eu lhe falei, que é muito importante a gente tá trazendo, né, discutindo sobre isso em outras perspectivas também, né? E aí, quando eu coloquei, teve uma pessoa que o que ela perguntou foi até o que você trouxe, da questão da definição do carnaval. Ela tem colocado assim: Adriana, seria interessante, é até Mariana o nome dela, seria interessante trazer, né, já que vai focar assim também em depressão e outras coisas, mas falar um pouquinho do carnaval, trazendo na perspectiva de que a palavra carnaval, né, da onde foi que veio, como é que foi? E aí, quando você já estava falando, eu disse, não, quando eu for no final, vou até comentar com ele que a Mariana, né, essa seguidora da gente, ela trouxe, porque ela disse também que teve um trabalho da faculdade dela, que foi numa perspectiva assim, né, da temática do carnaval. E aí, quando ela, de fato, mergulhou na temática do carnaval, que ela começou a ver o que era, né, que é muito para além do que a gente vê, né, quando a gente vai estudar a história, né, e isso eu também fui aprendendo um pouco com o que ela trouxe, né, e aí ela disse, olha, é bacana a gente trazer dessa forma, né, até para que as pessoas elas possam ter consciência do que é.
Porque às vezes você está no meio de algumas situações ali, você está lá abafando, mas você nem sabe como foi que surgiu, como é que se deu aquilo ali, enfim. Você só está ali no meio do barco, né? Você não sabe. E aí, quando a gente tem também essa informação, acaba sendo bacana a gente saber, né? Porque eu estou ali no meio de algo e eu sei de fato como surgiu, como é que se deu aquilo ali, já que é algo que faz sentido para mim e eu estou ali me Isso. definindo, né? Enfim. E aí, quando você falou, e aí eu me lembrei que teve essa seguidora Mariana, né, que trouxe para trazer essa perspectiva e que você acabou também trazendo, né? E aí a gente já conseguiu ofertar isso. Teve outra que eu não me recordo o nome dela, mas eu consigo ver aqui. Eu acho que foi Fabiana. Cadê? Acho que foi Fabiana. Ela quis, né, de fato, que se falasse na perspectiva, né, que o tema da live foi todo carnaval tem seu fim, né, início oficial do ano. E aí, se tem algum estudo, alguma coisa que traga, por exemplo, essa ideia de que depois do carnaval é pleno ano, começou o ano. Se tem alguma coisa Veja, de onde surgiu, enfim. não tem informação oficial a respeito de nada desse sentido, tá? Porque, inclusive, o nosso ano, tá? O nosso ano, esse nosso calendário gregoriano, né? Esse nosso calendário do jeito que o ano começa em abril, percebe? O ano não começa em janeiro, não, tá? Isso foi um ajuste econômico da igreja, trazer para trás para poder jogar para frente a dívida. É isso. Ele trouxe a data para trás para prorrogar o prazo da dívida. Foi isso, foi essa estratégia. Mas, efetivamente, o primeiro mês do ano é abril, que é o ano abre em abril. Tá? Então, essa ideia, por exemplo, depois do carnaval, isso é Brasil. Isso é Brasil. Não tem nenhum país do mundo que é diferente, que esse troço se consolida. Nenhum país do mundo se consolida isso. Isso é especificamente do Brasil. E veja, não é em todos os estados. Não é em todos os estados. No Acre, por exemplo, não tem carnaval. O carnaval não é celebrado com a mesma festa que a gente comemora no resto. O carnaval é carnaval. Carnaval é carnaval. Por quê? Porque eles são mais andinos do que brasileiros. O Acre é um estado que foi dividido a vida inteira. Era do Brasil, não era do Brasil, era do Brasil, não era do Brasil. Isso passou a vida, a existência do Acre, tá? Era como se fosse uma terra de ninguém. Então, é claro que lá o carnaval não tem esse significado. Porto Alegre não tem nada, porque é tudo gaúcho, é tudo dos pampas, eles são tudo argentinos, porra. Eles não são brasileiros. Entende? Tudo deles, se você olhar toda a tradição gaúcha, ela tende a puxar para o argentino, puxar para o pampa. Então, não é essa história de começar o carnaval, é nos estados que o carnaval é festa. Bahia, Pernambuco, Rio, né? Agora São Paulo, né? Agora São Paulo. São Paulo gostava do carnaval porque ele saía de São Paulo, né? A melhor coisa de São Paulo, ficar em São Paulo, era quando tinha o carnaval, porque todo mundo ia para o carnaval fora e a cidade ficava gostosa de andar. Você podia andar pela cidade, você não tinha violência, você não tinha trânsito. Então, era fantástico andar em São Paulo. Na época de feriado longo, São Paulo esvazia, né? Hoje é que São Paulo está virando ao contrário, né? Está todo mundo apaixonado por Nova York, aí fica apaixonado por São Paulo também, que não é a mesma coisa. E acredito, eu sou paulista, tá certo? Eu nasci a 9 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Então, eu sou bem paulistano mesmo. Conheço aquela porcaria com a palma da minha mão, mas hoje não conheço mais não, tá? Eu já estou há 40 anos no Recife, já não conheço mais. Já é daqui. Eu já não sou nem daqui nem de lá. Eu já estou meio internacional, sei lá. Eu já estou do mundo. E eu acho que essa é uma coisa importante. Essa nacionalidade, essa nacionalidade radical que a gente fica procurando,
são raízes que a gente fica tentando ter. Você percebe? E eu acredito num processo muito interessante, que é o seguinte: as nossas raízes são nossas. Nós as enterramos aonde nós quisermos. E nós desenterramos quando precisarmos mudar. Se não, a gente enterra a nossa raiz e vai ficar esperando a chuva, pô. Olha, o ser humano é nômade por natureza. Nós não somos radicais. Nós não somos filhos da terra. Você percebe? Nós não somos filhos de um determinado lugar. Seres de movimento, né? Claro. Veja, os primeiros homens eram caçadores, pescadores e exploradores. Eles eram nômades. Por quê? Quando acaba a caça aqui, essa caça está em outro lugar. Então eu tenho que ir para outro lugar. Eu tenho que me locomover atrás da comida. Isso acabou quando a gente começou a cercar o boi, né? Quando a gente começou a criar. Quando a gente começou a criar, a gente começou a inventar uma raiz que a gente não tinha. Isso é maluco. Isso é maluco. Porque se você olhar, pergunte a qualquer pessoa, qual é a coisa que você mais quer fazer na vida? Viajar. Por que eu quero conhecer os outros lugares, meu Deus? Percebe? Não é só conhecer, né? E só conhecer não tem graça, né? Ir para Paris, ficar 2 semanas, você não conheceu Paris, né? Eu quero viver em Paris durante 6 meses. Eu quero ver como é que é a cidade. Eu quero de fato, aquela magia que a gente vê na televisão, que as pessoas falam. Isso. Algo mais profundo, né? Eu quero ter intimidade com o espaço. Eu quero ter intimidade com o espaço. Tanto é que, por exemplo, eu, quando viajo, eu dificilmente. Eu visito os lugares turísticos bem legais e depois começo a procurar boteco, começo a procurar os lugares mais fora da cidade, os restaurantes mais longe, não sei o quê. Eu começo a futucar na cidade. Eu detesto, por exemplo, quando eu viajo, eu não alugo carro. Eu não quero carro, não. Eu quero andar de ônibus. Eu quero andar a pé. E a gente anda a pé. Eu e minha mulher, a gente sai de casa às 7 horas da manhã, sai do hotel às 7 horas da manhã e só volta às 9 horas da noite. Que a gente anda o dia inteiro. Para no outro dia estar novo. E às vezes a gente ficava assim, nós precisamos de um programa noturno. Vamos fazer um programa noturno. Vamos. Então, a gente chegava às 9 horas da noite em casa, no hotel. Aí, vamos dar uma descansadinha? Vamos. Acordava às 7 horas da manhã. Não consegui fazer programa noturno em lugar nenhum. Nem em Barcelona. Em Barcelona ainda consegui algumas coisas, porque a cidade é muito barulhenta, né? A cidade é muito barulhenta, a gente ficou num hotel que era numa zona turística, bem festeira, né? Tinha um bar na frente do restaurante, uma boate gay embaixo do meu prédio, do prédio do hotel. A parte de baixo dele era uma boate gay. Então era uma festa aquilo lá, uma festa. Então a gente acordava às 3 horas da manhã e descia e ia para a balada. Mas ia às 3 horas da manhã. Fizemos amigos à vontade lá. Porque é uma festa, né? É uma festa. E você se relacionar com uma comunidade gay, a comunidade gay é muito mais acolhedora do que a comunidade hétero. A comunidade hétero é muito cheia de regra. A comunidade gay acolhe você porque você está com eles. Puxa, que bom! E você é hétero? Você não tem nada com gay? Não, eu não. E não tem preconceito? Não acha que a gente é porcaria? Não. Então vem cá, senta aqui com a gente. Pronto, a gente fazia festa. Para uma gay da cidade, foi uma festa. Os gays de Barcelona me adoraram. Dois velhinhos de 70 anos no meio dos gays. Então, assim, o povo ficava, meu Deus, o que é isso aqui? Fantástico esse processo. Era muito legal. Mas é muito isso mesmo. É muito isso. Essa coisa de a gente poder ter a busca de quem nós realmente somos. O carnaval é essa busca. Grandes compositores se conceberam compositores musicais com musiquinhas de carnaval, fazendo musiquinha de farra. E, de repente, ele vê que a música pega um monte de gente. Então, eu faço coisa boa. Então,
tem coisa aqui que é boa. E se descobre no carnaval. Porque o reconhecimento público é o que a gente precisa, né? O que a gente precisa é sair na rua e parecer com o outro, né? Uhum. É isso que a gente quer. Mas é E aí, isso. uhum. E Veja aí, assim, só, tem algum tempo para o pessoal fazer alguma pergunta, se quiser, ou não? se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente Pronto, consegue, eu estou à né? disposição. Se Se alguém quiser fazer pergunta, quiser pode falar. perguntar à Apesar, vontade. como eu tinha lhe dito, né? Quando eu coloquei a caixinha, né? Teve algumas outras perguntas, foi até essa Mariana que fez, mas você também Aham. já trouxe a sua fala, né? Parece que ela estava. Foi uma conexão com vocês dois, Que né? Porque bom, que bom. ela falou da questão da fantasia, né? Também, né? Para estar se atrelando a isso. Como ela também viu a minha live com a de Renata, né? Ela comentou de novo sobre a música de Moacir Franco, que eu citei aqui Aham. também, que a gente falou um pouco, né? Sobre isso. E aí foi. Assim, foi bem bacana que ao longo da sua fala mesmo você já foi respondendo, Que né? bom, E aí que bom. ela não tá aqui online agora, mas como a live vai ficar salva aqui no Instagram, né? Se você Uhum. quiser, eu compartilho a live para aparecer também no seu perfil. Pode ser, pode ser. E aí a gente consegue, né, ter nos dois Instagrams aí, a gente acaba tendo, Joia, né, um número maior de pessoas para tá vendo, né? E joia. aí eu acho que não tem ninguém. A única pessoa aqui que falou também foi Julie Hermes, que botou grande mestre. Ele falou aqui. E aí também teve, eu não sei como é o nome da pessoa, que é o nome do Instagram, que é Centro de Lentes de Contato. Colocou que bom lhe ver, sinto saudades, né? Falou aqui também. Teve outra Meu Deus. pessoa também que eu não Centro de sei, lente de contato. Eu faço ideia de quem seja isso. né? Também não sei. E aí teve outra pessoa aqui que botou palminhas, que é N Fossati, Ah, o tá, nome da pessoa. tá. Esse eu sei quem é. Pronto, colocou Esse palminhas eu aqui sei quem é. também. E agora apareceu Maria Paula. Eu só consegui entrar agora, mas quero assistir muito. Maria Paula, ó, a live vai ficar salva, tanto aqui no Papo de Psis, quanto no de Rubens, tá? É a gravação, isso a gente vai deixar gravada, né? Porque aí a gente. Ó, o Renata colocando aqui, o sogrinho arrasou. Rubens, ele sempre arrasa, né? Ah, que A bom, gente que está bom. com um projeto juntos, né? Agora de um grupo de estudos aí que tá encaminhando, né, Rubens? A gente É, tá é. aí para dar certo, né? Muito bacana essas trocas Eu nesses estou espaços. fazendo uma incursão completamente louca. Eu ainda não sei como é que funciona isso, estou aprendendo, que eu estou fazendo um curso acho que é mais ou menos um ano e pouco, de escrita criativa, tá? Então, eu estou aprendendo a escrever. Isso é uma coisa maluca, diferente, eu nunca pensei nisso, mas agora, como eu estou velho e estou trabalhando menos, né? Estou aposentado, tenho alguns benesses por conta disso, e a grande coisa que aconteceu, que foi uma dádiva da pandemia, foi que eu fiquei somente online, né? Então, eu estou só com um consultório online. Inclusive, eu fechei o meu consultório, encerrei a atividade dele e estou só online. E isso abriu uma porta muito diferente na minha trajetória, porque eu estou com 18 pacientes e dos 4 continentes. Eu tenho Bacana. argentino, eu tenho americano, eu tenho canadense, eu tenho francês, eu tenho um paciente moçambicano. E como é que esse povo me achou? Não me pergunte que. Olhe, nem eles sabem dizer direito, sabe, como é que procuraram. Por exemplo, eu tenho um paciente americano, nativo, ele é norte-americano mesmo, e ele queria um terapeuta brasileiro. E esse eu perguntei, né? Bicho, olha,
com toda a tecnologia americana, com todo o desenvolvimento da universidade, do conhecimento do comportamento, de todas essas coisas dentro dos Estados Unidos, o que é que fez você procurar um terapeuta brasileiro? Aí ele disse, bom, a primeira coisa é que minha mulher é brasileira. Tá? Eu casei com uma brasileira. Tá? Mas eu casei com uma brasileira porque a cultura brasileira é irresistível para mim. Então, eu me sinto, cada vez que eu vou ao Brasil, eu me sinto mais vivo, coisa que eu não sinto nos Estados Unidos. Então, eu acho que é meio por aí que eu escolhi. Eu falei, que bom, né? Que bom, né? Você achou um terapeuta maluco pra cacete, tá? Aí ele diz assim, mas eu não vejo nada de loucura no que você fala. Eu falei, eu tento não ser desconectado da realidade, tá? Mas muitas coisas que eu falo são, sim, uma afronta à cultura, uma afronta ao conservador, uma afronta a valor pessoal. Eu falo mal da família, né? Eu falo mal da família. Eu falo mal da monogamia, né? Olha, a monogamia é uma opção, não é uma coisa. Então, acho que, nesse sentido, essa porta abriu com muita força. Então, isso acho que é legal de fazer. Eu estou, assim, minha vida depois de velho ficou melhor do que quando eu era jovem. Dizem que melhora mesmo, né? Pelo menos eu tentei aperfeiçoar, né? Eu tento aperfeiçoar porque eu falo com jovens, meus filhos me ensinam, entende? Tudo vem uma história muito bonita do que essa juventude está trazendo para a gente. Eu vivi uma sociedade muito restritiva, onde não se tinha direito, onde não se tinha poder, onde você só tinha que cumprir a regra. Não tinha o exercício do povo, não era permitido. E isso, essa juventude hoje me ensina muito nisso. Adoro o rap, adoro o pensamento do rap. Emicida é meu ídolo, junto com Caetano Veloso, claro. Mas Emicida é completamente fora de qualquer configuração musical que eu já escutei. E eu gosto dele pra caramba. Ele é top mesmo. Rubens, pelo nosso tempo aqui. Perfeito. Vai ficar gravado, eu vou compartilhar com você, né? Você aceita lá no seu Instagram também, para a gente estar nos dois Instagram. Qualquer coisa, caso alguém também venha fazer mais algum tipo de pergunta, alguma coisa, né? Eu posso estar encaminhando para você também, né? Para você estar respondendo. Né? E é isso. Mais uma vez, obrigada, né, pela sua disponibilidade, pela sua fala. Né? Foi muito rico aqui o nosso encontro, né? E nos vemos quarta-feira. Nosso grupo novamente. Pronto. Tá? Valeu. E obrigada também a todo mundo, né, que participou, que ficou aqui com a gente, né, nessa segunda-feira. E aí, próxima semana vai estar saindo aqui o cronograma do nosso mês de março, né? A gente vai estar trazendo aí muita coisa bacana nesse mês de março. E é isso, gente. Obrigada, Rubens. Obrigada, pessoal. Um abraço. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.